Pessoal, vou gravar o áudio separado aqui porque ficou com muito barulho. Eu tô aí configurando a impressão aí na HP 416. Aí eu tô colocando um modo tamanho normal, tá ali escrito ali reajustar a página, tá no meio normal. Não tem reajuste, se reajustar vai ficar errado. E vou colocar a quantidade que seria 50, né? Seriam 100 unidades, mas como eu já separei, a gente acabou fazendo a parte aí sem a gravação do vídeo para dar tempo de secar para entregar para o cliente. Então eu tô botando para imprimir aí um novo só para gravar o vídeo. Então eu tô utilizando folha rascunho aí. Então aí ficou em preto e branco, né? É bem imprimindo aí essas 40 folhas no rascunho, só vou gravar para vocês. Nessa HP Ink Tank Wireless, né? Que é aquela do primeiro vídeo que eu informei. Ela fica com preto de verdade. Então é isso. Aí depois dessa parte aí que imprimi, não gravei a impressão de todas não, pra não demorar muito o vídeo. Gravei só ela funcionando aí normal, né? Aí nessa parte eu vou ensinar vocês a blocar. Então, como eu informei no vídeo lá da edição, blocar na parte superior, né, e na inferior. Então a gente tem essa tabinha aí que a gente fez com ripa de cama velha, a gente pegou da rua mesmo, e colocou 2 parafusos rosca, né, com a porca borboleta. São 2 parafusos fenda com rosca e colocamos, para ficar mais fácil de manusear manualmente, colocamos a porca borboleta. Nessa parte a gente está travando as folhas. Como o parafuso já está meio gasto, a gente está a rosca para parafuso está meio gasto, então ter que utilizar a régua aí para manter firme. Aí depois de apertar bem, está bem aí, pode até dobrar lá apoiando na mesa, que não tem erro nenhum porque ela já está bem fixa aí, né? Aqui nós vamos ter que pegar alguma coisa para lixar. Tem gente que usa lixa de unha, tem gente que usa outros métodos, lixa de parede, mas a gente prefere usar a cegueta, raspando ela em cima assim, ó, serrilhando, para poder a cola fixar bem no material. Quando você utiliza lixa de unha ou lixa de parede, ela costuma deixar o papel desgastado, enviesado. Aí você vê a diferença de tamanho entre a colagem e a abertura do papel. Aí no caso a cegueta não, a cegueta ela corta direitinho, faz o acabamento direitinho, serrilha. Agora vamos colocar aí a cola vermelha, né? Essa cola vermelha aí é a cola de tradicional, só que em vez dela estar branca, a gente colocou um pouquinho de xadrez vermelho para deixar ela bem vermelha mesmo. Ou seja, a cola é bem criada por nós, né? Essa cola aí, a cola cascorês, né? Mas a gente tingiu ela para ficar vermelhão. Antes a gente usava verde, mas a verde manchava muito, então a gente passou a utilizar a vermelha. Nessa parte vocês vão passar a primeira camada de cola, esperar secar.
depois vir com a segunda e fazer esse procedimento 4 vezes. É recomendado fazer 4 vezes quando tiver 100 folhas para dar maior resistência. Aí, como é um rascunho, estou só explicando como é que deve ser feito. Então, apesar de eu utilizar os 4 métodos aí, mas eu não estou esperando tempo de secagem. Então, o certo é você passar a primeira e depois esperar secar. Secou, passa a segunda, depois espera secar, passa a terceira, espera secar, passa a quarta, espera secar e pronto. Aí depois é remover da plataforma e colocar o outro lado. Ó, secou esse lado aí. Aí a gente vai remover da tábua, né? E colocar para outro lado. Aí ficou dificultoso aí porque meu dedo também tá machucado. Aí ficou dificultoso de eu abrir. Mas esse procedimento é assim mesmo. Tem gente que usa uma tábua bem grande, bota um bocado de resma em cima para dar peso. Mas aí, como o nosso espaço é bem regrado, a gente utiliza essa forma aí. Ah, olha só que eu coloquei uns parafusos pretos ali, né, de drywall, meio que para elevar a madeira, para deixar o papel cair mais para a mesa e ficar uma camada ali de 8 milímetros ali para a gente aplicar cola sem melar a madeira, né? Então estou removendo para inserir o outro lado. Aí inseri o outro lado, vou travar, né? Do mesmo jeito lá da primeira parte. Travar. Nessa parte já não precisa mais se preocupar em deixar alinhada a folha porque já está blocado lá na primeira parte, então ela não corre risco de ficar desalinhado. Aí apertar bem e colocar a cegueta. Então a gente está serrilhando e normalmente a galera fala que serrilhar é fazer aqueles pontinhos para cortar o papel. Também é, só que isso aí a gente conheceu como serrilhar, mas tem um outro nome, mas eu não recordo aqui no momento. Mas a gente fala serrilhar, porque todo mundo entende que é abrir serrilhas entre as folhas. Então a gente vai colocar aí agora cola do outro lado, né? Só que como aí já tá de noite, a gente para finalizar logo o vídeo, eu tive a ideia de assoprar, né? Tive a ideia de assoprar. Então, assoprei na primeira camada. Depois que eu passei a cola, pressionei, eu resolvi assoprar a primeira camada aí. Aí passa a segunda camada. O certo é passar a segunda, terceira e quarta depois que secar totalmente, né? Mas como aí já tá no fim do expediente, com pressa de terminar logo o vídeo e para ninguém perder o seu busão, né? Então aí a gente tá. O cameraman tá gravando e eu tô fazendo aí no sopro para dar tempo de secar e ninguém perder o seu transporte aí para ir para casa. Dá uma soprada aí
Eu tenho um colega que ele falou pra mim que há muito tempo atrás, antigamente a galera passava cola e jogava uma espécie de pó nessa parte que foi jogada a cola, eu acho que tipo um polvilho que ajudava a secar mais rápido o material. Então, quando é numa gráfica offset, que eles precisam fazer vários blocos ao mesmo tempo, de vários clientes, eles fazem uma montanha de papel, dividindo com folhas coloridas, e depois que passar a cola, eles jogam o polvilho para uma espécie de pó, que eu chamo de polvilho, né? Só para a gente entender, joga uma espécie de pó em cima da cola vermelha para ajudar a secagem mais rápido, né? Porque na offset eles precisam sempre de liberar espaço para entrar um outro material na frente. Tô aproveitando a restinha de cola que ficou ali no cantinho para afindar aí com a quarta camada de cola. Pronto, aí finalizou, tá seco, né? Fiz um corte aí para mostrar que secou o suficiente. Mas na verdade quando eu peguei aí secou só em cima, mas as laterais estavam úmidas ainda, correndo risco de rasgar o papel. Eu acho que até rasgou. Só que assim, aí a gente fez na pressa. Na verdade, quando você faz blocagem, você sempre coloca 3 a 4 folhas coloridas na frente e 3 a 4 folhas coloridas no verso, no fim, né, do bloco. Por quê? Porque quando a gente for destacar, a gente não vai destacar as folhas que foram impressas, né? A gente vai destacar as folhas coloridas, que é para proteger o material na hora de fazer a blocagem. Aí nesse caso, como a gente pegou rascunho para mostrar, a gente já tinha até finalizado os blocos do cliente, deixado lá no cantinho. Então a gente, na correria do trabalho, esquecemos de gravar. Então aí eu acabei imprimindo esse novo bloquinho aí só para explicar para vocês como é que é o procedimento. Então, como foi tudo corrido, ficou desse jeito aí, fino e ainda úmido, né? Então nessa parte aí eu tô mostrando para vocês, né, que ficou blocado nas duas partes, na parte superior e na parte inferior, como informei no vídeo da edição. E agora eu vou explicar para você como é que deve cortar. No caso aí eu tô falando para cortar na vertical, né? Primeiro fazer o corte na vertical. Muita gente vai perguntar, por que não marcou lá na arte? Eu costumo marcar na arte, mas só a primeira folha. Então lá eu crio duas páginas do arquivo, a primeira é a arte e a segunda é a marca de corte. Por quê? Porque depois que imprime todos os blocos, na folha amarela eu coloco para imprimir só a parte do corte, porque quando ela ficar por cima, a gente consegue finalizar o corte aproveitando na folha amarela mesmo. Depois que destaca todas as páginas amarelas para poder manter o bloco limpo, entendeu? Então, neste caso, como a gente não colocou, mais para não gastar o material, só para gravar o vídeo mesmo, então a gente não colocou. Mas o certo é colocar 3 a 4 folhas amarelas na frente, coloridas, né, em si. E 3 a 4 folhas no verso. Aí no caso já estou cortando na vertical. Nosso corte aqui é manual. A gente não utiliza guilhotina, a gente utiliza guilhotina somente para cortar foto. Mas esses negócio de bloco aí a gente corta manualmente. É um trabalho bem artesanal. E sempre, de vez em quando, aí dependendo do dia, acontece acidente, cortar o dedo. Então agora aí vou mostrar para vocês que deve ser feito a medição para marcar no corte horizontal. Neste caso aí tá, se eu não me engano, 14 milímetros, então tem que medir em 7 milímetros para
para marcar e fazer o corte. Você fazendo esse elemento certinho aí, os blocos ficam todos iguais. Mesmo que seja do corte manual, ficam todos iguais. E minha ajudante falando, olha, não vai dar tempo, vamos perder o ônibus. Corta só 3 só pra mostrar. Aí a gente, não vai dar tempo. Vai dar tempo. Aí fui lá, acabei, risquei todos e cortei todos. Então aí 14 milímetros e o meio são 7 milímetros. Esse é um hot dog que inaugurou quinta-feira passada aqui na nossa região. O cara veio e fez somente a impressão. Ele gostou da impressão, né, por ter sido rápido e tal. Então ele solicitou um orçamento de fazer em blocado mesmo, normal. Então, como ele ainda não respondeu a gente na quantidade que vai querer, então a gente fez de um outro cliente que é no mesmo padrão e já entregou. Então, para gravar o vídeo, a gente está usando a arte do cara que solicitou o orçamento, mas só para a título de gravação do vídeo. Esse daí não vai ser vendido não, porque ele é só em folha rascunho. Então agora eu vou fazer o corte na parte horizontal, né? Dividindo todos os blocos. Veja que por mais que seja corte manual, trabalhoso, bastante trabalhoso, a atenção é redobrada para não cortar o dedo, mas mesmo assim o acabamento fica excelente. Um corte fino, melhor que muita coisa por aí. Por exemplo, essas guilhotinas de bancada aí, nenhuma corta perfeito não. Só aquela que tem a lâmina bem grande mesmo, que é a mecânica, né? A mecânica que é eletromecânica, mas dessas de bancada aí que vem de papelaria comum, elas não cortam certo de jeito nenhum. Então aí a gente já fez os 3 primeiros blocos, né? Aí, se eu não me engano, tem 30 folhas cada um. Já estamos passando lá para a segunda parte dos blocos, cortando manualmente mesmo. Eu ainda prefiro cortar manualmente, fica um acabamento muito melhor. E não dá mais de erro não. Muita gente pergunta se dá mais de erro, fica torto. Não fica torto não. Às vezes corre de ficar um bloco maior que o outro, milímetro, tipo 1 milímetro assim, mas não faz muita diferença pro uso que o cliente vai utilizar, né? Não atrapalha em nada. Então aí, ó, agora é tirar as duas páginas, no caso fosse as páginas amarelas como eu informei, tiraria as duas páginas de cada bloquinho desse aí, né? Então aí, como eu não fiz páginas amarelas, estou tirando as de cima mesmo que foram impressas. Tinha encomenda de 3 a 4 porque dependendo da quantidade de cola que foi passada pode manchar. Aí bota de 3 a 4 folhas amarelas para proteger o material. E já está no último processo aí, que é retirar as folhas guias, né, que seriam as folhas guias. No caso de 3 a 2 folhas aí de cima de cada bloco. E é isso, galera. Aí aproveitando que já está no final, curta o nosso canal, compartilha, escreva nos comentários aí o que vocês desejam aprender, que a gente grava um vídeo com as sugestões, beleza? Então, para mostrar que ficou bom, não ficou com acabamento renomado, porque a gente fez com pressa, mas essa é a ideia. Essa é a segunda parte do vídeo. Até mais, galera.